Olá para você que é amante do futebol inglês. Eu sou o Caio e esse é o 11 da 13ª rodada da Premier League 2025-2026. Goleiro. Vamos lá. Eu fiquei em dúvida se eu escalaria para essa rodada o Robin Ruffs do Sunderland. Mas como ele tomou 2 gols e um deles foi basicamente do meio campo, isso vai pesar contra ele. Portanto, no nosso gol temos Robert Sanchez do Chelsea. O Chelsea recebeu o líder Arsenal em casa e ficou com um jogador a menos desde o final do primeiro tempo. Moisés Caicedo foi expulso depois de uma falta gravíssima no Merino. Mas na volta do intervalo, quem abriu o placar foi o Chelsea com Chalobah. O Arsenal empatou logo depois com o próprio Merino. E aí começou a pressão dos Gunners. Com o Sanchez fazendo boas saídas do gol e belas defesas, o Chelsea conseguiu segurar o líder Arsenal. Tudo igual no Stamford Bridge, 1-1. Zagueiros. Vamos começar nossa zaga com Joachim Andersen do Fulham. No duelo fora de casa contra o Tottenham, Andersen teve simplesmente 13 cortes, 1 desarme, 3 recuperações de bola, 1 chute defendido e mais 6 duelos ganhos. Bela partida do camisa 5 que ajudou o Fulham a vencer o Tottenham por 2-1. Agora, que rufem os tambores, porque pela primeira vez em 13 rodadas vamos ter um MVP zagueiro, Malik Thiaw do Newcastle. Gente, eu vou falar o quê? Com 52 segundos de jogo, ele subiu no meio de todo mundo para abrir o placar por Newcastle na casa do Everton. Foi o primeiro dele com a camisa do Newcastle. E ao longo do jogo, ele teve 7 duelos ganhos, 4 recuperações de bola e mais 5 interceptações. E quem abre a conta, fecha a conta! Muito bem. No caso, fechou a conta do Newcastle. E abriu a porteira, né? Depois de fazer o primeiro gol, também aproveitou para fazer logo o segundo. De cabeça, lá no segundo pau. Testado para o gol vazio, depois de um belíssimo cruzamento do Lewis Hall. E já que falamos dele, laterais. Lewis Hall foi o responsável por esse cruzamento na cabeça do Thiaw para fazer o 4º gol dos Magpies. E além disso, 2 desarmes, 1 corte, 1 chute bloqueado, 2 recuperações de bola e mais 5 duelos ganhos na vitória sobre o Everton no Hill Dickinson Stadium. Pela lateral direita, Kenny Tete do Fulham. Ou seja, tirando o goleiro, uma linha de zaga inteira de Newcastle e Fulham. Contra o Tottenham, diretamente do Tottenham Hotspur Stadium, o holandês teve 11 duelos ganhos, 3 recuperações de bola, 1 chutinho defendido, 8 cortes, 3 interceptações e mais 4 desarmes. Tá bom ou quer mais? Quer mais? Foi Tete quem abriu o placar pro Fulham. Com um chute que tudo bem, contou com desvio para vencer o Vicário, mas o importante é que cravou. Meio campo. Para nossa meiuca, vamos com 5 jogadores no meio campo. Ah, mas por que 5 jogadores no meio campo? 4-5-1. Reclama com os caras, não é comigo. Primeiro, Lewis Miley do Newcastle. Sim, mais um do Newcastle. Foi dele a cobrança de escanteio pro primeiro gol do Thiaw lá no início do jogo. E depois, numa sequência horrorosa de feia, um chute todo torto do Livramento e uma ajeitada do Dan Burn, Miley completou o show de horror com esse gol feio. Ou melhor, com esse gol não bonito, porque feio é não fazer gol. A jogada foi horrorosa, o chute foi fraco, o goleiro Pickford... Mas o garoto de apenas 19 anos deixou um gol e uma assistência na goleada do Newcastle. E essa foi somente a 3ª vez que ele foi titular nessa temporada. Junto com ele, calma, não é ninguém do Newcastle, mas é United. Bruno Fernandes, do Manchester United. Na boa, sem muita justificativa. Numa partida dificílima entre Crystal Palace e Manchester United, no Selhurst Park, Bruno Fernandes teve 2 assistências no jogo que terminou 2-1 pro United. Cara, aliás, deixa eu só conferir uma informaçãozinha aqui. É mentira, eu já tenho informação. Nessa rodada, 5 visitantes venceram fora de casa. Mas para esse jogo, foi o Crystal Palace que começou vencendo. Pênalti pro Palace e o Mateta fez o primeiro. O juiz anulou a primeira cobrança, então ele mudou o lado e fez de novo. 1-0 Palace. Aí, Bruno entrou em ação. Cobrança de falta no peito de Zirkzee, que acertou um belíssimo chute para empatar. Outra cobrança de falta, Mount e Bruno conversam ali e opa! Cobrança rapidinha, só um toquinho pro lado para Mason Mount virar o jogo pros Red Devils. Ah, mas essa assistência não valeu, ele só tocou pro lado. Ai, hein, reclama com os cara, não é comigo. Pode ter sido só um toque para essa assistência, mas o Bruno Fernandes é aquele cara que ajuda muito o meio-campo do Manchester United, tanto na construção quanto na recomposição da equipe. Por isso que ele tá aqui. Fechando a nossa primeira linha de meio campo, Enzo Lefebvre do Sunderland.
Sunderland e Bournemouth foi um jogaço maluco que começou com o Bournemouth vencendo por 2-0 com esse golaço do meio-campo. Seria mais um visitante que ia aprontar, dessa vez no Stadium of Light. Seria pênalti em Mandava ainda no primeiro tempo e Lefebvre guardou para começar a reação dos Black Cats. O Sunderland chegou a empatar com uma belíssima jogada e um belo chute do Traoré. E aí, meus amigos, escanteio pro time da casa. Lefebvre cruza na área e Brobbey, que tinha entrado fazia 5 minutos, cabeceia para virar o jogo. Lefebvre é mais um jogador nessa rodada com um gol e uma assistência. Agora, nossos meias ofensivos, começando com Phil Foden do Manchester City. 59 segundos foram o suficiente para Foden abrir o placar. Ele recebe o cruzamento depois de uma jogadaça do Bernardo Silva e do Matheus Nunes para fazer 1-0 para o City contra os Leeds. O City chegou a fazer 2-0, mas deixou o Leeds empatar com gols do Calvert-Lewin e do Nmecha de pênalti. Ou melhor, depois do Donnarumma defendeu o pênalti dele. O Foden, que já tinha feito antes do minuto 1, dessa vez fez depois do minuto 90. Ele recebe na área, domínio orientado, corta para a esquerda e chuta para fazer City 3, Leeds 2. E notem que o Gvardiol percebe que ele vai chutar e salta. A bola passa por baixo do croata e entra no cantinho para garantir a vitória do Manchester City. Para fechar o meio-campo, Dango Ouattara do Brentford. E eu vou fazer diferente e já vou anunciar o nosso atacante, Igor Thiago, também do Brentford. Os dois foram os caras da vitória do Brentford por 3-1 contra o Burnley. Todos os gols saindo depois dos 80 minutos. O Brentford criava muito, o Ouattara parte para dentro da área e ele e o Igor Thiago foram derrubados pelo Tuanzebe. Pênalti duplo pela primeira... Mentira. Foi só um pênalti mesmo. E aí, aos 80 minutos, o brasileiro cobrou e fez 1-0. O Burnley empatou aos 85, mas um minutinho depois, Henderson cruzou para a área, a bola sobra e Igor Thiago deixou as abelhas na frente de novo no melhor estilo camisa 9. E detalhe, ele já tem 11 gols nessa temporada de Premier League. Os brasileiros com mais gols em uma edição de Premier League são Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha. Todos eles com 15 gols. Faltam 25 rodadas. Vocês acham que o Igor Thiago vai conseguir bater esse número? Faltam 5. Comenta aqui embaixo se você acha que ele vai bater ou não. Voltando pro jogo, nos acréscimos, ele precisava participar da festa também, né? Ouattara recebe, deixa o Esteve catando o cavaco e faz o dele na bela vitória dos Bees. Menções honrosas. Vocês acharam que tinha acabado os jogadores de Fulham e Newcastle nessa rodada, né? Engano de vocês, porque na 13ª rodada da Premier League temos 2 jogadores que fizeram golaços nas vitórias dos seus times. Primeiro, Nick Woltemade, do Newcastle. Ele recebe um bolão do Elanga e cara a cara com o Pickford, ele faz um golaço de cobertura. Atacante camisa 9 com sangue frio, Nick Woltemade. E pelo Fulham, Harry Wilson. Bom, a verdade é que a jogada começa toda errada. O Vicário sai do gol e protege a bola contra o Raul Jimenez. Ele tenta dar um estourão, mas ele chuta em cima do Joshua King, que serve Harry Wilson pegar de primeira e fazer um gol que parece que saiu diretamente daquele jogo Score Hero. E não é publi, tá? Se alguém quiser patrocinar, fica à vontade. Batida de perna esquerda com curva para aproveitar a lambança do Vicário e ao mesmo tempo fazer um golaço pro Fulham. Esse foi o 11 da 13ª rodada da Premier League 2025-2026. Eu agradeço demais a você que assistiu até o fim. Curta e se inscreva no 11 da rodada, porque por hoje é só. Mas no momento que você estiver assistindo esse vídeo, muito provavelmente já vamos estar tendo a 14ª rodada. Confira aí os jogos da terça e da quarta-feira da Premier League. Até logo!